Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre fundos imobiliários, não só sobre fundos imobiliários, sobre imóveis, sobre muita coisa legal. E hoje mais um papo reto com Sidney Angulo, nosso correspondente internacional. Sidney, agora como é que faz, hein? Logo, logo vamos ficando cada vez mais internacional, hein? Tudo bem? Como é que faz? Sim, eu sei como é que faz. É só você Ah. fazer um check-in em dólar e depositar na minha conta lá nos Estados Unidos. Conta declarada, tá? Tá Declarada certo. bonitinha. Eu não ligo de ganhar em dólar, para mim não tem problema. Eu fui agora nessa viagem para Miami, eu tenho bastante material, você viu parte do material. E esse tema que a gente vai explorar hoje é um tema que eu fiquei muito impressionado com Miami. Miami, Baroni, eu vou te contar uma história. Sabe quantas vezes ele foi para Miami? Quantas? 160. 160 vezes, porque eu trabalhava como agente de compra de uma empresa americana no Brasil. Então, eu Certo. ia toda hora daqui para lá, para Miami, e quando eu comecei, eu era um duro de pedra. No dia que o cara começou a me mandar, era difícil pegar táxi para o aeroporto. Já era Guarulhos naquela época. E eu comecei com 40 e tantos anos atrás. E fazia viagens, 6, 7 viagens por ano. Eu trabalhava com roupa na época, porque o mercado de construção no Brasil estava muito ruim, estava difícil. Me formei e não tinha emprego. Daí eu levava roupa e trazia roupa e representava os americanos no Brasil. E nessa época eu vi a mudança urbanística da cidade, eu olhando esses anos todos, né? E como a cidade foi indo por um ciclo totalmente diferente, e vai ser tema da nossa conversa de hoje. Exatamente. Inclusive, hoje, pessoal, o tema é revitalização de regiões degradadas e o papel dos fundos imobiliários. O Sidney fez essa provocação, que eu achei muito inteligente, de fazer esse comparativo Brasil e Estados Unidos e tentar mostrar como que os fundos imobiliários podem contribuir, podem embarcar nessa questão de revitalização, que é algo natural, né? Acho que, às vezes, a gente que está vivendo ali naquele momento do bairro, da cidade, a gente não consegue ver a transformação, mas quando a gente volta um pouquinho e resgata algumas imagens, a gente vê que a transformação acontece, às vezes mais rápido, às vezes mais devagar, mas é sobre isso que nós vamos falar hoje, revitalização de áreas degradadas sob fundos imobiliários. Então, Sidney, papo reto hoje com você, fica à vontade, quando você quiser que a gente coloque algumas imagens que você preparou para a gente aqui, estamos à disposição, vamos lá. Bom, nessas muitas viagens para fora que eu faço, Baroni, eu resolvi trazer experiências lá de fora para cá. E tem muitas coisas bacanas que são feitas lá fora que a gente, depois de muitos anos, usou no Brasil. Por exemplo, áreas que eram quietas, paradas, muito um tipo só de uso. Por exemplo, vamos dizer claramente uma área como era, por exemplo, a antiga Antônio Carlos Berrini aqui, Luiz Carlos Berrini, aqui em São Paulo. Foi uma área que o Brat College fez o desenvolvimento daquela área, e era uma área totalmente voltada para comercial. Era feia, ele foi revitalizando uma área na Zona Sul, foi fazendo prédios comerciais, foi ficando bonita a área, as empresas se interessaram por aquele novo eixo comercial que tinha na cidade, e aquilo foi se transformando. Existem duas formas importantes de você revitalizar e trazer alguma gente para aquele lugar. Ou o lugar tem bastante gente no local, já tem gente naquele local, então você pega, ou aproveita que existe na região. Tem gente, por exemplo, tem um lugar que passa pessoas. Você coloca lá o teu carrinho de pipoca, você vai vender mais pipoca. Você bota uma borracharia, você vai vender mais pneu. E assim vai. Você sempre vai atrás de um lugar que tenha bastante gente. Ou você é um grande empreendedor, um desenvolvedor, você fala, puxa, essa região ela tem metrô chegando, tem ônibus perto, tem escolas no entorno, tem supermercado. Vou desenvolver uma coisa importante. Então, quem são as figuras que desenvolvem essas grandes áreas? Então, eu vou relatar para você duas figuras importantes. Uma figura é o desenvolvedor. Podem ser fundos, podem ser famílias ricas que têm patrimônio, podem ser grupos de investidores que se juntam, colocam dinheiro, vamos desenvolver aquilo, mas sempre tem que ter um cara com uma ideia. Puxa, eu vou desenvolver alguma coisa naquele lugar. E o cara vai olhar esse local de duas formas. Já tem gente passando de monte. Eu vou fazer um paralelo com você com uma região de Tatuapé, aqui em São Paulo. Tatuapé tem uma construtora que fez um desenvolvimento muito bonito. Fala o nome da construtora, não? Posso falar? Consultora Porte, muito bacana. Eu não estou ganhando nada, nem conheço os caras de lá, mas eu vi o projeto. O que ele fez? É uma região que já tinha metrô, mas tinha muitas casas baixinhas, mas tinha bastante gente no entorno. O que o cara fez? O cara fez um projeto onde ele colocou prédio comercial, residencial, junto com área comercial. Uma coisa muito legal no Brasil. Quando eu voltei ali no Luiz Carlos Berrini, os caras fizeram aquilo virar só uma área comercial. E ao longo dos anos, a área comercial acontece de noite. Não tem gente. De noite aquela coisa marada, mas era bonito, o carro bonito, mas de noite não tinha ninguém. Eu mesmo era contra colocar do lado de um prédio comercial meu uma coisa residencial. Falei, uma criança andando na rua do lado do executivo, eu não quero. Hoje mudou totalmente o conceito.
várias regiões. Eu falei da Luiz Carlos Berrini, mas você pode falar, por exemplo, da Avenida Paulista. Ela também ficou muito centrada na Paulista, todo mundo conhece, é um eixo importante de São Paulo. Ela ficou muito centrada nos prédios comerciais. Num dado momento também ela deu uma caída, apesar de ser a Avenida Paulista, cheia de metrô, lugar nobre. Depois ela foi tomando novo corpo quando colocaram lá shoppings, colocaram residências no entorno, fazendo um mixed use. Eu não gosto de inglês, mas como o pessoal está falando hoje em dia, uso misto de tudo, né? E a Avenida Paulista deu uma subida. Se você pegar, por exemplo, a Faria Lima, a nossa Faria Lima dos fundinhos lá que nós temos, a Faria Lima também é igualzinha. Ela foi uma avenida, demorou para ela pegar, quando ela pegou muito voltada a escritórios de alto padrão, e ia num direcionamento que podia ter um certo perigo, mas começou a ter muita coisa residencial perto, aqueles apartamentos de 45, 60 metros, e os executivos iam no entorno, trabalhavam no entorno e iam trabalhar lá. Tinha o Shopping Iguatemi, agora vai sair o Shops, que é da JHSF, também vai ter lá dentro, e a Faria Lima subiu, ela decolou. O que acontece? Tinha um momento lá que chama uma rua chamada Juscelino Kubitschek. Dali para frente já não era tão bonita. Daí saiu um projeto da nova Faria Lima, que iria de lá até Pellegrino, Hélio Pellegrino, ali na frente. Aquele pedaço da Faria Lima não era nada, eram casinhas, não valia nada. Então, de novo, apareceram esses grandes fundos desenvolvedores, que são muito importantes, que eu chamo hoje de caçadores. Vamos dar o nome de caçadores, os hunters. O caçador é aquele cara que ele se arrisca, ele entra no mato, pode a fera ir atrás dele, pegar ele. Então, esse é um cara que tem risco. Ele vai comprando uma casinha aqui, depois tem uma tiazinha do lado que não vende, depois ela vê que todo mundo vendeu, ela pede uma fortuna por aquilo. Ele fica, às vezes, durante, Baroni, 10, 15, às vezes 20 anos para juntar uma área. Vou contar depois 3 exemplos que eu estou envolvido diretamente. Então, esse negócio de juntar esse hunter, esse caçador que faz isso, é o desenvolvedor inicial, é o desenvolvedor raiz. Como eu coloquei num programinha meu que eu gravei lá atrás, que eu dei exemplo da salada de fruta, que o cara começa com a terra, arando a terra, colocando a semente, regando, nasce a arvorezinha, depois cresce um pouco mais, nasce o fruto e tal. Esse cara, ele partiu lá de trás. Daí aparece a segunda figura, que eu vou defendê-la depois, que é o cara que compra e explora aquilo. Geralmente, quem são? Os fundos imobiliários. Muito responsáveis, o ano passado eu estava olhando uma reportagem agora recente, foram os grandes responsáveis por o mercado imobiliário aqui, no caso de São Paulo e quase do Brasil todo, circular, porque eles pegavam coisas dos desenvolvedores e colocavam dentro dos nossos fundinhos. Então, as figuras importantes são o desenvolvedor, que é o caçador, que é o hunter, e nós, fundos imobiliários, que vou dar o nome de fazendeiros, dos farmers. A gente pega a coisa que o caçador pegou, foi no mato, matou o bichinho, fez o churrasquinho, e a gente já faz o nosso hambúrguer aqui atrás, que nós somos os fazendeiros. Essa figura, essas duas figuras, a gente critica os fundos, a gente quer que alguns fundos sejam fundos de desenvolvimento. Esse mês a gente viu algumas experiências de fundo de desenvolvimento que tiveram um certo dor de barriga. Mas é assim mesmo. O cara que é desenvolvedor, ele é o caçador, ele vai ao campo, ele faz alguma coisa. Eu estou aqui, o meu escritório que eu estou falando de você aqui, é em Pinheiros. Pinheiros é um bairro, do lado tem um bairro chamado Vila Madalena. Aqui, muito aconteceu isso. O pessoal vai lá, vai comprando as casinhas velhas e desenvolve. Às vezes, Baroni, o cara consegue montar um terreno bonitão, bem no meio ele não consegue comprar aquela casinha. Não vale de nada. Esse caçador, ele levou um ferro. Às vezes demora anos para ter ele desentortar aquilo ali. Então, é muito importante essa função dos grandes desenvolvedores. Então, eu diria que são dois grandes grupos. As famílias dos fundos, ou famílias, ou grupos de investidores, que são os formadores de projetos, e o segundo grupo, que são os grandes fundos imobiliários, que vão comprar aquilo, ou pequenos ou médios, mas vamos falar agora dos fundos imobiliários, eles compram aquilo e vão ter a rendinha, vão explorar aquilo. Fala. Não, eu ia dizer exatamente isso. Às vezes o investidor, pessoa física, mais que está aqui na ponta final, aquele que olha mais para a renda passiva, ele pode até se interessar por esses fundos caçadores. Mas é que na ótica dele é difícil, o risco dele é maior, não vai ter essa renda todos os meses, não é uma coisa programada, não dá para dizer que no ano 1 vai ser assim, no ano 2 vai ser assado. Tem muita imprevisibilidade, mas a multiplicação de capital, as grandes fortunas talvez foram feitas nesses fundos caçadores. Os fundos fazendeiros já são os fundos da renda passiva, da consolidação, daquele do dia a dia. É a pessoa que quer realmente montar sua rendinha ali para complemento de aposentadoria. Faz sentido? Nada como falar com alguém de Goiás, né? Você fala de fazenda, o cara já entende tudo. Mas você quer saber, mesmo esses caçadores que montam, Baroni, já vi muita gente quebrar. Você citou, um pouco antes de estava falando, você falou de um fundo que era de uma fábrica em São Bernardo. Como é que chama aquele fundo mesmo?
era o SJAL. O SJAL, lembra daquele fundo? Sim, sim. O SJAL era um fundo de desenvolvimento, que eles compraram uma fábrica da Ford, muita gente comprou cotinhas do fundo, eu mesmo comprei. E no fundo deu tudo errado, culparam o BTG e culparam esse. Não era para culpar, era um fundo de desenvolvimento com problemas para desenvolver. Fundo de desenvolvimento tem risco. Baroni, eu estou nesse momento num 5 de desenvolvimento. E já tive mais 5. Dos mais 5 que eu tive, 2 deram problema e 3 deram certo. Os 3 que deram certo, um deu muito certo, outro equilibrou e os 2 deram errado. Você quer saber? Os 2 que equilibraram e os 2 que deram errado, zeraram. Eu só ganhei naquele que foi lá para frente. Então, é um game, é um jogo. Agora, eu tenho um negócio lá com o UBS, que eu estou fazendo. Tem um negócio que eu estou fazendo com a XP. E mais um negócio que eu estou fazendo com qual outra empresa que eu estou fazendo? Com o Pátria. Com o próprio Pátria. Que eu estou entrando lá na raiz, naquela coisa, no fazendeiro. Se eu aconselho alguém a fazer isso, mesmo eu fico olhando, Barão, depois que eu descobri os fundinhos imobiliários, cara, é difícil, viu? É difícil, o pessoal fala assim, não, porque vai dar CDI mais tanto ao ano. Pode dar, mas pode não dar nada. Teve um projeto, por exemplo, simplesmente no meio do projeto foi embargado pela prefeitura. Por quê? Ou problema político, ou porque descobriu lá um fóssil lá embaixo do terreno, qualquer coisa. Ou trincou a laje, o pilar. Baroni, o cara que é o desenvolvedor, ele passa por riscos violentos, viu? Não é brincadeira, não. Ô, Sidney, e vamos pegar aqui, por exemplo, um fundo grande de galpões logísticos, aí, por exemplo, que tem uma área que é um híbrido entre o caçador e o fazendeiro. Ele pode acoplar isso também na estratégia, né? E transformar o caçador em fazendeiro de uma maneira mais rápida, né? Ele já é um caçador que chega lá de Land Rover. Não é o caçador que chega a cavalo. Por que ele chega de Land Rover? Digamos, vamos tomar como exemplo aquele assunto que nós falamos na semana do HGLG. Estava falando com a Bud a semana passada, quando eu estive lá, que eu fui lá correndo por causa de um assunto, e daí ele me contou exatamente como é que foi o desenvolvimento daquele fundo aquele logística de Salvador, lembra? Aquele de Salvador Grande, que hoje está o Mercado Livre? Então, aquilo, ele realmente entrou como um desenvolvedor. Ele fez um CRI, Certificado de Recebível Imobiliário, já expliquei o que é isso aí, hein? Ele fez um CRI, levantou a grana, na época era 300 milhões, gerou 1.000 empregos durante um período de 12 meses, né, Ariane? Acho que 12 meses, gerou emprego durante 12 meses. Só que ele é um caçador, como eu te falei, de Land Rover ou de Mercedes e tal, porque ele já pegou um terreno já aprovado, sem nada ambiental, sem árvore, terraplanado, já com um contratinho na mão, assim, ó, debaixo do braço, sabe? Mas café com leite. Então, eles podem ser desenvolvedores mais ou menos. A hora de entrar, que nem esse pessoal do interior do Brasil que faz loteamentos ou que faz desenvolvimento. Como é que chama aquele fundo que desenvolve? Esqueci o nome. É um fundo que desenvolve muita coisa. Dá dor de barriga, mas é parte do negócio. Se você quer entrar, você pode, durante um ano e pouco, ter rendas lá em cima. De repente, pega um período e começa a dar renda baixa. Está acontecendo agora 2 ou 3 que estão acontecendo, mas é do ciclo, não do ciclo imobiliário, é do ciclo do business, porque ali você está participando do risco do negócio e tem que ter consciência disso aí. Agora, você falou do grande fundo, no caso do HGLG e outros mais que fazem, eles já pegam uma coisa bem garantida o que vai acontecer, eles já sabem o que vai acontecer. Então, sabe que vai casar com a mulher, que ela tem dote, que vai dar tudo certo no futuro. Ô, Sidney, antes da gente compartilhar umas fotos aqui que você trouxe para a gente, eu posso dizer, trazendo aqui, fazendo um paralelo, eu posso dizer que um fundo de renda urbana, que eventualmente possa ter ali um supermercado, num vetor de crescimento da cidade, ele pode participar desta mudança, né, dessa revitalização, dessa mudança, desse novo adensamento daquela região. Eu posso pensar dessa forma ou eu estou exagerando aqui? Não, você não está exagerando nada, sim, pode. E tem muitos fundos que já estão bem estruturados, né? São fundos que sabem o que estão fazendo. Então ele já vê, mas ele já entra assim naquela região que já tem bastante coisa construída. Ele não está entrando num greenfield, né? Então, eu não gosto de inglês, mas greenfield quer dizer uma folha em branco. Ele não está entrando numa coisa que ele está do zero. Ele sabe mais ou menos o que está acontecendo e ele vai entrar numa coisa mais ou menos andando com uma certa garantia, com uma certa proteção, né? Você deu uma travadinha, mas você voltou. Pronto. É isso. Na verdade, o que eu quis dizer nesse sentido é assim. Na verdade, o que eu quis dizer foi o seguinte: eu creio que, às vezes, uma atacadista, uma empresa de varejo grande, que vai firmar um contrato de 20 anos, ela já faz um bom estudo de desenvolvimento urbano também, não só presente, mas futuro, até para instaurar ali. Então, para se instalar ali. Então, acho que isso é uma. Eu estou falando só para a gente que é aqui do lado do farmer, do fazendeiro, dar uma beliscadinha naquilo que é onde é a grande fonte do dinheiro mesmo, que
que são os caçadores, né? Mas também querer dizer que é uma carteira hoje para pessoa física direta, ela vai ser formada basicamente por caçadores, é mais difícil, são fundos mais exclusivos, né? Igual essas operações que você citou, são operações mais exclusivas, que chegam sempre mais ali para os investidores mais profissionais, né? Que têm uma experiência e sabe eventualmente ponderar o risco. Mas vamos lá, agora eu quero aprender... Você sabe quando você entra no negócio desse, você assina um documento ciente de que você pode perder tudo. Então você tem que estar ciente daquilo. Não dá para brincar, não. E até eu, Baroni, muitas vezes eu estou tão feliz com os fundos imobiliários, vou ser franco com você, tão feliz, porque ele dá um retorno tão... Não é só que ele é mais ou menos garantido, ele é muito previsível. Se você estudar um pouquinho, ouvir um pouquinho o professor Baroni, eu vi as análises, a chance de você perder dinheiro é muito pequena. Então, hoje eu sou muito partidário disso. Mas eu gosto das teses. É isso que você vai me perguntar agora, que eu gosto bastante, eu vou te falar. Legal. Vai em frente, professor. É isso aí. Bom, vamos lá, começando aí. O que é isso aqui? Que é o seguinte, eu trouxe nessa última viagem que eu fiz para Miami, inclusive até fiz um filminho de 6 minutos, que depois a gente até pode postar como um anexo desse papo reto, que é eu falando desse local que a gente vai ver. Se vocês virem essa foto aí no final à esquerda, está escrito Now, N-O-W, quer dizer agora em inglês, ali tem uma foto de como é que está o negócio hoje em dia. E em cima mostra como é que ele era antes. Vocês vão ver em algumas, inclusive no filme que vou postar no meu canal, @SidneyAngulo, no Instagram, vocês vão ver um número de pessoas andando na rua, como é violento. Então, naquela época, esse grupo, que é um grupo de Hong Kong, chamado Swire, que é um grupo enorme de, sei lá, bilhões de dólares, eu não sei o número, Barone, mas é enorme, tá? Ele resolveu entrar, ele faz só isso, ele vai lá nos Estados Unidos, ele é desenvolvedor, ele é um caçador. Ele foi comprando essas várias areazinhas onde está esse carrinho vermelho, esse outro, foi comprando tudo em volta e desenvolveu. Então, você vê a sequência, nós vamos mostrar a sequência. 2009 tem como é que era isso aí. 2010 já começaram a derrubar as casas, tem um caminhãozinho já fazendo. Em 2015, que essa foto à esquerda em cima, já tem o projeto começando a nascer. Esse projeto chama-se Brickell City Center. Vocês vão ver o que vai acontecer lá na frente, que maravilha que é. 2016 já tinha cara de como é que você estava já ficando, e nesse meio do caminho, só para dizer, ele começou lá, pegou a bolha de 2008, aquele problema que teve nos bancos de 2008, o Lehman Brothers teve aquele problema. Depois teve 2012, tem aquele subprime também. Depois teve o problema da Covid. Passou todo esse problema. Quando estava em 2018, essa foto linda aí, os caras estavam com tudo, já iam bombar, entra a Covid. Tanto é que você vê a história deles, 2019, 2020, esvaziou tudo, mas como era uma coisa tão bem desenvolvida, que rapidamente pegou uma vida muito grande e virou essa coisa que está aqui em 2024. Daí o Caio pode botar as duas fotos, eu quero depois falar sobre esse tema. Põe duas fotos na frente, Caio. Isso. Olha o que é isso aqui hoje, Baroni. Isso é uma metrópole. Se você voltar ali para trás, volta um slide para trás, 2 slides para trás. Olha isso aqui, olha o Den. Den quer dizer antes. Olha isso aqui como é que era. Isso aqui, estamos falando de coisas, sei lá, 2006, 2004. Então, esses caras tiveram a coragem de chegar lá em 2006 e comprar aquilo. Vai lá para frente, Caio. E fazer isso aqui, ó. Aqui são duas fotos. Da esquerda é um conjunto de prédios, um é um hotel, outro é um residencial. Aqui do lado, eu estou dentro de um shopping chamado Brickell City Center, que é o shopping, que é essa coisa maravilhosa. Vai na próxima foto. Olha aqui, ó. Outro ângulo onde eu mostro um prédio comercial. Aqui, ó, à direita são prédios residenciais e à esquerda prédios comerciais. Essa é a história do mixed used. Ok, Caio, obrigado. Essa coisa do uso misto, Baroni, que eu acho muito importante. Isso é uma coisa que nós temos que desenvolver. Vale a pena a gente fazer 2 programas, 3 sobre isso aí. Que hoje, inclusive, eu vou fazer um meeting na CBRE, onde vai estar o pessoal, o Perrone, vou estar eu, vou estar o Abud. Vamos fazer um summit daqui a 2 meses, 1 mês e meio, 2 meses, até mais alguém lá. Falando sobre esse uso misto. O pessoal da Alos também vai estar junto. Eu sou um dos convidados que vou falar. Eu hoje estou defendendo fortemente o uso misto. Barulho, eu tinha um preconceito de colocar, digamos, um residencial do lado. Hoje, do lado do Business Park é um caso típico, e o senhor ainda não me visitou. Tá bom, mas tudo bem, eu te perdoo, tá? Lá no Business Park, era uma fábrica degradada da Siemens. Eu fui fazendo um retrofit e trouxe para dentro farmácia, banco, supermercado. Eu fiz lá dentro um microsistema. Eu vou defender 2 tipos de desenvolvimento local. Ele se desenvolveu, trouxe gente para lá, hoje trabalham 10 mil pessoas lá dentro, e o entorno do E-Business tem 160 mil metros, que vale quase 10 quadras. Começou a sair lojinhas e pequenos negócios em torno. E eu não queria que na região tivesse residencial. Hoje, eu acabei de fazer um grande negócio com a Cirela, do lado, onde vão sair lá quanto? 2.500 unidades de Minha Casa Minha Vida. O Minha Casa Minha Vida hoje é um projeto bem bacana.
Hoje, Minha Casa Minha Vida é classe média, Baroni. Gente bacana mora na Minha Casa Minha Vida. E é um problema. São Paulo, Minha Casa Minha Vida, não pode ter vaga, muitos deles. São poucas vagas. É um pepino que eles querem que as pessoas usem transporte público. Lá tem transporte público próximo, bastante, abundante, que tem trem e tem ônibus. Mas essa coisa do misto, a rua vai ficar lotada de gente transitando. Eu acho isso bárbaro. Acho bárbaro na Paulista, acho bárbaro na Faria Lima, acho bárbaro lá na Berrini, acho bárbaro lá no Tatuapé, acho bárbaro lá no centro de Goiânia, onde tem que viu um prédio comercial que você mostrou bacanérrimo. Então são duas formas diferentes de desenvolver. Ou você acha um lugar que você acredita naquele lugar, tá com dinheiro imenso, foi o caso da Swire, que fez nesse local aí, e cria um microsistema que de repente fica uma coisa lotada de carros e de gente, como vocês vão ver no meu filminho. Desligando aqui, entra no meu Instagram, você vai lá, tem um filminho que vai, @Sidney Angulo, vocês vão ver as pessoas andando, é loucura que vocês vão ver, uma coisa maravilhosa. Ou simplesmente o local, ele não tem nada na região. Como era o Ibiza, não tinha nada, era Lapa, a região da Lapa, não tinha nada. Eu acreditei no pedaço, mas eu tive que fazer um grande desenvolvimento e fui trazendo as pessoas para lá. Então, ou está desenvolvido, ou você desenvolve a região. São essas duas formas. Isso é uma coisa que está sempre dentro do teu risco. O que você planeja para aquele risco, aquilo que pode acontecer. Então, essas formas de você trazer o progresso para o lugar baliza muito o futuro de como é que pode ser. Legal, inclusive o Caio colocou agora há pouco aqui os @SidneyAngulo para o pessoal conhecer. Ô Sidney, última pergunta para a gente encerrar. Você citou aí a questão de retrofits, por exemplo. Você acredita nessa tese de alguns fundos imobiliários que pegam um prédio que está um pouquinho mais degradado, um shopping que está um pouquinho mais degradado e faz um investimento para ou realmente extrair mais renda, melhorar o resultado, ou passar para frente assim por um preço maior? Você acredita nessa tese e por quê? Deixa eu dizer uma coisa. Acredito e não acredito. Deixa eu dizer, eu sou especialista em retrofit. Eu comecei a minha vida no investimento imobiliário. Meu negócio começou com retrofit. Eu fui dos precursores em São Paulo, 91, 92, 89 já comecei. Então eu pegava galpões degradados, retrofitava e colocava escritórios dentro. Hoje o E-Business Park tem grandes áreas lá dentro, são galpões para mais escritório. Isso é bacana, mas você retrofitar não é o suficiente. Por exemplo, então, tem muitos planos para centros de cidade que eles vão retrofitar. Eles têm que trazer gente. Um problema, a diferença. É uma coisa importante que eu queria falar. Eu quero falar sobre isso. Me pergunta sobre isso. Eu quero falar uma coisa bem importante. Esse desenvolvimento de Miami, que é do Swire, ele foi adquirido por um REIT, por um fundo imobiliário. Então, quem adquiriu todo aquele complexo em julho de 2025 foi o Simon Properties, que é a gente está falando Simon Properties, que é um REIT, 60 bi de dólar, esse REIT, só isso aí, né? Só tem shopping nele, tá? Mas ele adquiriu, então o pessoal vai ter rendinha lá em cima daquilo, então é bem importante saber dessa coisa que aconteceu. Mas você me perguntou agora, desculpa, você me perguntou uma coisa que eu... retrofit. Eu acho que retrofit é legal, mas se você não levar gente, Bruno, não adianta. Então, quer dizer, tem muitas coisas que eles querem fazer aqui no centro de São Paulo, retrofitar. Bacana, mas eles têm que trazer gente, trazer escolas, trazer hospital, trazer comércio e facilitar. Em Miami, nesse Brickell City Center, Baroni, tem uma ponte que atravessa em cima de duas ruas. E o poder público age relativamente rápido para aprovar isso. Aqui em São Paulo, às vezes é moroso. O Brasil, às vezes, é muito moroso para tomar decisões para atravessar uma rua ou outra. O Hospital Albert Einstein, em São Paulo, por exemplo, tem uma ponte que atravessa. O que eles demoraram para conseguir essa ponte que atravessa um prédio ou outro? E é linda essa ponte. Então, o poder público tem que ser mais ágil para permitir isso. Agora, o retrofit. Claro que o retrofit é bacana, Baroni. Claro, claro, claro. Eu comecei minha vida assim. Só que você tem que ter ciência. Não adianta só se retrofitar. Você tem que ver o entorno, tem que trazer gente. Agora, o retrofit em si já é uma grande mágica para o prédio. Por exemplo, eu quando faço um prédio, a coisa que eu acho mais importante, isso dentro do prédio nem é tão bonito. É importante você ter uma recepção bonita. Agora tem que entrar, como se você entrar naquele restaurante quando eu era pobrezinho lá atrás, eu fui comer, era uma portinha em Paris, quando eu entrei dentro era um palácio lá dentro. Então o cara tem que ter uma recepção bonita. Se puder fazer uma fachada bonita, o resto é tudo o resto. Então, hoje, o retrofit é uma coisa muito importante. Dentro do prédio, cada um faz o que quer. Se o cara entra lá dentro e está um desastre, não tem problema. Mas a recepção tem que estar bonita e a cara tem que estar bonita. Retrofit é uma arma muito grande, nem sempre é barato. O pessoal acha que retrofitar é barato. O que é retrofit? É você botar no fit retrô, do que era antigamente. Não uma reforma. Reforma você vai e derruba tudo. O retrofit, o que era do retrô atrás agora, esse negócio é legal porque preserva que nem... Tem fábricas que eles ainda mantêm aqueles sheds assim, sabe aqueles sheds que são assim? E é lindo, entra luz natural. Então esse é um retrofit, mantém a cara inicial. Hoje tem retrofits maravilhosos aqui em São Paulo, de prédios antigos. Por exemplo, na Europa, o termo veio muito da Europa.
você nem pode mudar a fachada de certos prédios que são tombados. Então lá é mesmo um retrofit. Não muda nada, é o retrô com o novo fit. Então essa coisa que eu acho que é importante, muito. Agora, você pega shoppings, por exemplo, eles vão lá dar um tapa no shopping. Não adianta nada. Não adianta você enganar o cara. O cara entra, tá bonitinho, tá mais iluminado, mas não adianta. Tem que fazer uma coisa, ou faz um troço bacana ou não faz. Mas é muito importante uma coisa que chama-se grana. Não adianta só grana, tem que ter gente. Baroni, gente é que faz as coisas acontecerem. Os nossos fundos imobiliários, eu quero arrematar o nosso tema, muito importante, falando dos fundos imobiliários. A função dele é muito importante e eu hoje sou muito partidário dos fundos grandes. A gente não tem que ter medo dessas fusões que estão acontecendo. A gente tem que ter medo do excesso de cotas que depois vão ter que ser liquidadas na mão dos grandes investidores. Isso sim, eu já falei isso aí, mas ao mesmo tempo não tem outra forma, não dá para fazer emissão, só dá para fazer com pagamento com cota. E é isso aí mesmo. Juntar fundo. Quando um fundo... Você lembra em novembro, dezembro do ano anterior, que você ficava que nem um louco lá, tentando defender o pessoal, as cotinhas subindo e descendo? Se é um fundo de porte de 10 bilhões, acontece com muito menos força. Acontece, mas muito menos força. Se é um fundo pequenininho, você começa a vender um pouco, você, Baroni, fala, tá o fundo, não sei não. Pronto, você já detona o fundo. Agora, se o fundo for parrudo, um transatlântico, um Titanic também afunda, hein? Se ele for um barco grande, ele é mais sólido, ele sofre menos oscilações do mar. Então, eu sou muito favorável a fundos grandes. Fundos grandes, por exemplo, de dívida, que são fundos de papel, é maravilhoso. É quase que um banco, entendeu? É muito importante. O que eu falo que é muito importante num fundo? Gestão. Tendo um bom gestor, tendo um bom Baroni por trás, eu estou muito, muito tranquilo. Então é isso, o retrofit é legal. E é muito legal o desenvolvedor e o fundo, as duas figuras. Muito, muito importante. Afinal, o fundo imobiliário é feito de gente, né? É feito de gente. Agora, é muito importante essa coisa, Baroni, eu estou agora defendendo muito a ligação entre Faria Lima e nós, que eu brinco, né? Tem muita coisa que eu gravo, mas por que eu estou falando isso? Porque Faria Lima, eu estava ainda hoje conversando com uma pessoa, fui almoçar nessa hora do almoço, que eu atrasei um pouco a nosso call aqui, estava almoçando com uma pessoa de Faria Lima. Estão achando divertido eu aparecer. E está todo mundo, apareceu você hoje na tela do meu Instagram. Porque eu estou fazendo uma baita de uma força para aparecer e para mostrar que nós também existimos. Porque, você quer saber? Por uma Faria Lima, os fundos imobiliários do Baroni, o Clube FII, os economistas, não são importantes. Porque o cara fala assim, vamos fazer um desenvolvimento de 500 milhões, 1 bilhão, 2 bilhões. Isso é moleza eles juntarem. Entendeu? Nesse fundo que eu falei que é do Pátria, deve ser de 2 bilhões, 1 bilhão. Tudo nasce assim, já nasce grande. Mas tem que ter essa gente para depois ser incorporados aos fundos. E os fundos, de preferência, é que eles cresçam. Não adianta ficar com 150, 160 bilhões de reais em bolsa. A gente tem que ter, sei lá, 5 trilhões em bolsa. Aí sim, daí a gente já está falando de negócio sério. E não adianta a gente achar tem que ter fusão. E outra coisa para terminar, Baroni, muito importante. Não existe nenhum setor que nem o fundo imobiliário que é tão comentado. Não tem pessoas que nem você em outros setores, no de ações, ou mesmo de imóveis. Essa figura que está aparecendo, que eu sou investidor, estou falando bastante, estou tentando linkar. Por acaso eu caí num lugar que não existe. Mas eu consegui fazer amigos, eu tenho amigos, eu já tinha os Faria Lima, meus amigos. Eu estou arrumando novos amigos. O Baroni e companhia que estão me ajudando. E eu estou ajudando esse time, fazer essa ponte. Porque isso vai ser muito importante para a gente ter mais fundos. Muito importante, Baroni. A gente não anda ter 200 bilhões, a gente tem que ter 5 trilhões. Aí, menos trauma que nem foi novembro, dezembro do ano retrasado. Aquilo foi muito triste o que aconteceu. Imagina prédio de tijolo que aí demora para outra, fundo de tijolo que aí demora para outra 30%. Ridículo, tem razão. A não ser que teve uma revolução, que é uma bomba atômica, ou o Baroni deu uma opinião que não devia ter dado, né? O que não acontece. Mas eu acho que essa história do nosso... Mas para terminar, esse é um ramo que eu nunca vi tanta gente falando. Tem alguns muito bons, outros que não falam coisas tão boas, que você falou um termo hoje que eu gostei muito, às vezes o cara vê o galo cantar, começa a falar do galo e não era bem aquilo. Um termo que você usou de manhã comigo. Na verdade, eu disse o seguinte, que às vezes as pessoas pegam umas frações de verdades e misturam o liquidificador com um monte de coisa confusa e aí fica difícil de você escolher o que é o que. Mas, CJ, eu queria muito te agradecer o nosso episódio aqui, acho que número 8 já, né? Olha como tá passando rápido. Baroni. E não chegou nenhum chequinho para mim ainda, hein? Sabe que eu recebo um monte de gente falando assim, esse cara tá falando que o Baroni tá pagando ele. Olha, gente, o Baroni me pagar caro para burro, ele não vai conseguir não, viu? Melhor ficar assim, como meu amigo.
Mas esse ramo nosso é muito comentado, é muito legal. Vocês agradeçam a figuras importantes que nem a Baroni. Não existe. Se tivesse isso no mercado de ações ou no mercado imobiliário, gente que nem você comentando, ia ser incrível. Mas muito obrigado por mais um convite, Baroni. Mas tem muita turma boa aí também, o pessoal procura fazer um trabalho. É que a gente está na estrada há um tempinho já também, vai raizando. Mas, Sidney, queria realmente te agradecer. O próximo episódio, assim, os episódios estão passando e estão ficando cada vez melhores, né? Então, e logo a gente vai fazer juntos aí, né? Logo nos próximos meses estaremos juntos e a gente consegue gravar. Pode ter certeza que vai dar certo. E no mais, @Sidney Angulo, para vocês conhecerem lá o Sidney, muita coisa legal. O @Professor Baroni, que vocês já conhecem tanto. E é isso, no mais, um grande abraço, Sidney. Obrigado aí pela participação. Muito obrigado e mais uma vez um orgulho estar contigo, viu? Você é o cara para mim. Um beijão Sempre. bem grande. E vê se quer falar com a sua internet, viu? Para não cair de novo, viu? Tá certo. Até mais. Vocês não notaram, mas caiu, viu? Que ele é muito bonzinho, essa cara de bonzinho. Não sei se ele está pagando lá a internet dele. Viu? Um beijo. Grande abraço, turma. Valeu. Valeu. Olá, hoje eu estou gravando de Miami. Eu viajo bastante, ao longo do ano faço pelo menos 4, às vezes 5 viagens para diversas partes do mundo. Isso é uma coisa que eu me permito já há alguns anos, devido a toda uma vida de trabalho. Eu viajei muito em viagens internacionais a trabalho e especificamente Miami é uma cidade que desde jovem eu vinha para cá, mesmo a trabalho, eu representava empresas americanas no Brasil. Numa época que era bem complicado isso, foi bem complicado, mas eu vim para cá, eu era representante dos caras lá no Brasil. Como eu falava inglês, então era uma coisa de vir muito para cá. Miami, há 40 anos atrás, 30 anos atrás, era a cidade para o cara vir aqui comprar tênis da Nike, vir comprar coisas importadas, eletrônicos. E ao longo desses anos todos passou por uma grande transformação. Transformações essas, tais como imigração, muita gente migrou para cá, principalmente da América Central, né? Países como Cuba, Haiti, Guatemala, várias pessoas no entorno vieram para cá. Na época, inclusive, era mais aberto para receber imigrantes, hoje em dia é um pouquinho mais complicado, né? Essa imigração toda deu para Miami um mix muito legal. Essa que eu vejo assim, como é que eu vejo essa cidade? É uma cidade com uma organização norte-americana e um tempero latino. Isso dá um colorido muito especial para essa cidade. Eu gosto muito disso. Você vê uma mistura muito grande de pessoas. Eu estou aqui falando do centro da cidade, no centro da cidade, nessa região que eu estou, era super degradado há 20 anos atrás. Era feio, degradado, nada bonito. Aqui eram casinhas pequenininhas e ao longo dos anos foi tomando um valor tão grande. E é muito comum aqui nessa cidade as pessoas andarem de carro. Pouca gente anda a pé. Nesse centro aqui, hoje em dia, muita gente anda a pé, bem como a região de South Beach. Mais para o centro, em South Beach, o pessoal anda bastante. Norte de Miami, a grande de Miami, não. Muito carro. Vocês podem observar aqui, eu vou dar uma filmada. Aqui, ó. Isso aqui é uma metrópole enorme. Olha a qualidade dos prédios. E muitos destes prédios aqui, as pessoas trabalham e elas também moram. Quer dizer, são locais que ficaram atrativos fortemente para jovens, né? E a cidade é plana, vira e mexe você vê os robozinhos que passam por aqui fazendo entrega de comida, fazendo entrega de outras coisas. Ela ficou extremamente voltada ao mercado financeiro. Hoje Miami tem uma concentração de mercado financeiro muito grande. Por quê? Porque não cobra isso. Uma das coisas muito fortes é que não cobra o imposto de renda estadual, diferentemente de outros estados. Nova York, muita gente imigrando de Nova York para cá. O clima também ajuda, olha aqui, ó. Agora nós estamos em janeiro, uma temperatura gostosa, eu estou falando com uma roupa gostosa, tranquila. E você vê uma população de gente muito jovem. Dá uma olhadinha naquela esquina aí, vou dar uma virada aqui, ó. Gente jovem andando, bonita, gente bacana. Eu vou tentar depois ver outras regiões, mas esse take que eu estou fazendo é bem dessa região do centro, nesse lugar que é um lugar muito lindo chamado Brickell City Center. Olha isso aqui, ó. Olha a arquitetura desse lugar, que coisa maravilhosa. E o que eu gosto de observar nessas minhas viagens? Eu gosto de observar as pessoas, gosto de observar a tecnologia dos prédios, gosto de observar o
como é que a construção mudou a ocupação da cidade e mudou a migração do dinheiro também. Você vê que aqui é uma loucura, como essa cidade hoje é uma cidade extremamente rica. Estou caminhando só por um pedacinho bem aqui do centro da cidade. Mas essa filmagem curtinha que eu estou fazendo, olha, dá uma olhadinha no tráfego de gente que tem aqui. Isso era... Não existia isso aqui antigamente, há uns anos atrás. Isso era muito morto. E você não vê poucas vezes, em poucas regiões da cidade, as pessoas aqui em Miami andarem assim a pé, como você está vendo aqui, ó. Muito pouco comum. Realmente é uma baita de uma cidade, virou um centro empresarial e comercial muito grande, muito grande. Restaurantes internacionais de todo tipo, gente de todo tipo, muito bacana. Mas o que eu quero agora explorar? Quero comparar um pouquinho o setor imobiliário. Aqui, você nota o que houve a mudança. Primeiro houve a mudança da migração da grana, mesmo do dinheiro, e o dinheiro que construiu o prédio. Porque é difícil você ver prédio ser construído, daí muda o entorno. Existe, lógico, isso, mas geralmente a grana é que faz com que a migração traga necessidade de novas construções. O que acontece geralmente é a necessidade faz com que os prédios apareçam e as pessoas venham. Tem o fenômeno contrário, quando a pessoa faz um grande desenvolvimento numa região e traz as pessoas. Em parte, nessa região aqui onde eu estou, no centro, aconteceu um pouco disso sim. Prédios lindos foram construídos por empreendedores muito corajosos, que eram regiões extremamente degradadas. E você vê isso aqui hoje, a vida que tem. A cada ano que eu venho para cá, eu me surpreendo com essa região. Me surpreendo muito. Incrível. Uma coisa louca. Olha aquilo ali atrás, ó. Bom, a gente vai depois para outras partes da cidade. Isso aqui era mais para ter uma ideia do que é isso aqui. Eu estou começando a fazer essa brincadeira. Eu não entendo muito de me filmar com o próprio celular aqui para tentar ver se coloca alguma coisa no YouTube. Ver se a gente consegue montar em coisas boas. Um beijo para vocês. Bye.